Olá, gente! Boa tarde, tudo bem? Estamos aqui na nossa live Revelações da Hora Sexta, sempre próximo da hora sexta, que é meio-dia, baseado no texto de Atos, capítulo 10, de 9 em diante, onde Pedro recebe aquela revelação, teve um arrebatamento de sentidos enquanto subiu para o terraço, enquanto esperava o almoço. Ele foi orar e ali teve uma visão. E Deus desceu com aquele lençol atado pelas quatro pontas com todo tipo de animais impuros. E baseado nisso, nesse horário, eu tenho trazido aqui todo dia, de segunda a sexta, revelações para você. E essa semana nós estamos fazendo, como é o primeiro mês do ano, estamos fazendo os 7 domínios, as 7 saúdes. Esse ano eu estou falando sobre... Alberto, seja bem-vindo aí, já vou te chamar. Estou fazendo... Esse ano é o ano da saúde global, saúde dos 7 domínios, domínio familiar, financeiro, profissional, espiritual, emocional, físico e social. Então nós estamos fazendo, começou ontem, todas essas áreas, e hoje eu vou estar falando sobre o domínio, a saúde emocional. E eu tenho um convidado aqui, o Alberto, meu amigo Alberto, e ele trabalha nessa área emocional, trabalha com casais, com famílias, e nós vamos estar batendo esse papo aí com ele, e trocando essa experiência, pegando a experiência dele. Eu vou convidar aqui algumas pessoas antes de chamar o convidado, botar ele aqui. Deixa eu fazer uns convites aqui rapidamente para a galera que me segue aqui. Mandar alguns convites. Alberto, você que já está aí, convida também a galera aí que vai ser um papo bom. Vamos conversar aqui sobre o domínio emocional, inteligência emocional, um assunto tão importante hoje, né? E sempre. O pessoal ter equilíbrio emocional, inteligência emocional, aonde está concentrado isso, como isso afeta a nossa vida, como isso afeta a nossa família, nossas finanças, o nosso dia a dia, nossa vida como um todo. Então, o emocional é muito importante e nós vamos estar vendo isso, esse papo aqui com meu amigo Alberto. Alberto, ele hoje tem um curso, né? Ele tem um curso que ele acompanha casais. Eu vou deixar ele mesmo falar sobre isso. Ele mesmo vai estar falando isso para nós. Estou aqui convidando o pessoal, a galera, e eu acho que foi. E agora eu vou chamar ele aqui. André entrou aí, André Regina. Seja bem-vindo aí. Vamos bater esse papo aí com o meu amigo aqui. Vou convidar ele. Vamos lá. Seja bem-vindo aí, você que está chegando. Ok, entrou. Boa tarde. E aí, Alberto, boa tarde. Tudo bem? Graças a Deus, tudo em paz. Estamos aqui na expectativa aqui. Tá me ouvindo bem? Tô sim. Deixa eu só dar uma melhorada na iluminação aqui. Tá. Melhorou. Ok. Então, Alberto, seja bem-vindo aí. Eu estava explicando, você deve ter ouvido, nós estamos fazendo uma série de mensagens em cima da saúde global, a saúde como um todo, a saúde familiar, financeira, profissional, emocional, física, social e espiritual. E esses 7 dias eu vou estar falando sempre sobre algum tema dele. Ontem eu recebi aqui a minha amiga Luciane, que é psicanalista e trabalha com essa área, né?
e ela falou, fizemos 1h10, a live caiu 2 vezes, mas nós voltávamos, e hoje, se acontecer isso, a gente vai fazer isso também. Se cair, a gente volta. Eu salvo o pedaço que ficou e continuo o papo. O papo foi muito bom. E hoje nós estamos aqui vamos falar sobre o domínio, né, a saúde emocional. E eu quero, já aqui te apresentar, quero que você se apresente. Quem é você? O que você faz? Já falei do teu curso aí que você tem de casais, né? Eu quero que tu fale um pouco disso aí nessa apresentação também, para tentar aqui no assunto. Legal. Gente, boa tarde para todos vocês. É uma satisfação para mim estar participando desse papo aqui com o pastor Nelson. A gente já tem trocado figurinhas aí há algum tempo, né, pastor? E Sim. eu sou mentor de casais, tenho trabalhado aí ajudando os casais a melhorarem a comunicação, melhorarem o relacionamento, né? Resolver essas questões de conflitos. Tenho como propósito reduzir o número de divórcios no Brasil, né? Uma meta aí do Brasil sem divórcio. Eu acho que nós, como cidadãos do reino, nós temos a obrigação, né, de promover esse tipo de movimento. Então, o nosso movimento é o Movimento do Brasil Sem Divórcio. Eu tenho trabalhado com casais, tenho mentorias de casais, temos cursos voltados para essa área, né, de relacionamentos. E, como tema aí que o pastor já colocou, a questão do governo na área emocional, ele é importante para tudo que nós formos fazer na vida, né? As emoções, elas podem contribuir com aquilo que nós queremos, mas elas podem atrapalhar e muito também se você não tiver o governo das emoções, né? Se você for governado pelas emoções. Então, o governo, ele é você decidir fazer coisas baseado na sua racionalidade, né? E não no seu emocional. E o seu emocional, ele ser utilizado para isso, né? Essa semana eu estava conversando com uma pessoa, ela estava falando sobre o quanto, na visão dela, a paixão é um sentimento burro, um sentimento ruim. E eu argumentei que eu penso o contrário. Eu acho que a paixão é um dos sentimentos mais poderosos que existem. Porque uma pessoa apaixonada, e eu não estou falando só na área de relacionamentos, tá? Isso pode ser aplicado nos negócios também, nos estudos, né? Uma pessoa apaixonada por aquilo que ela quer, ela não vê limites nas atitudes para alcançar aquilo. E o problema não está no sentimento paixão. O problema é quando você é governado por ele. Se você governa sobre a paixão, você pode usar a paixão a seu favor. Né? Você pode nutrir paixão por algo que é importante para você, para que você consiga aquilo. Né? Se a gente for falar sobre o cuidado com o corpo, né? A gente vê pessoas que são completamente apaixonadas pelo próprio corpo. Isso pode ser ruim? Pode. Mas eu quero que a gente pegue só a questão da ação. Uma pessoa que é apaixonada por atividade física, por exemplo, ela vai conseguir resultados com muito mais facilidade do que uma pessoa que não liga para o condicionamento físico, não liga para a alimentação. Então, quando a gente desenvolve uma paixão por se cuidar, essa paixão nos move para conseguirmos resultado naquilo. Mas você só consegue aproveitar o lado bom da paixão se você for uma pessoa que governa sobre as suas emoções. Quem é governado pelas emoções toma sempre decisões erradas. Amém. Todo esse trabalho que a gente desenvolve em cima desses domínios, a saúde global em cima desses domínios, estão baseados em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Façamos o homem segundo a nossa semelhança e domine. A palavra domine é manlaka, no original, governo real. É exatamente isso, governo real. Governar
sobre todas as circunstâncias, sobre todos os ambientes. E transferindo isso para a nossa realidade, alguém pode falar, mas o homem, isso está lá em Gênesis, capítulo 1. No capítulo 3, o homem perdeu isso por causa da queda, por causa do pecado. Ok, é verdade. Só que na cruz foi restaurado, e o texto-chave para isso, que mostra essa restauração, é Romanos 5,17. Se pela ofensa de Adão, se pela ofensa de um, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, somos nós, reinarão em vida. É possível reinar sobre as emoções? Sim, mas é necessário que a gente aprenda como, identifique aonde isso acontece, estude sobre esse assunto e coloque isso em prática. Aplique isso, aplicando fé e aplicando prática. E eu quero já começar com um texto que eu acho que tem tudo a ver, que é Provérbios 4, 23. Provérbios 4, 23. E eu não sei se você concorda, o Alberto, que o coração é o centro das emoções. Você concorda com essa definição? Ou você tem alguma outra? Sim. Sim que tem ou sim que concorda? Concordo. Então, partindo desse princípio da mente consciente, a mente inconsciente e o coração, para a gente que já tem um pouquinho de estudo e noção dessa área, que o coração tem neurônios, a mente tem neurônios e o intestino tem neurônios, isso está tudo interligado, mas o coração, principalmente, eu tenho uma série de textos bíblicos voltados para isso. E eu quero usar o primeiro, que é Provérbios 4, 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Por quê? Porque dele procede as fontes da vida. Por quê? Porque uma pessoa que não guarda o coração não tem noção de que o coração é o centro das emoções. E as emoções, eu costumo dizer que Deus, o Espírito de Deus, a matriz divina, como você quiser dar nome, ele não se conecta com as suas palavras, ele se conecta com o seu emocional, ele se conecta com a energia que você está vibrando, que sai da onde? Desse contexto de mente, coração e intestino, tudo interligado. Então, eu quero começar com esse texto. Sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Quando não guarda, não é fontes da vida. Vai gerar morte. Você pode comentar sobre isso? Exatamente. As pessoas... Você tá cortando aí? Aqui deu uma travada? São aqui, cara. Uma pessoa muito Então bem. Ele voltou, deve né? ligar de novo. Eu desliguei, mas ele deve ligar de novo. Mas continua. Guardar o coração, gente. Guardar o coração é você decidir quais as coisas que vão permanecer dentro dele. Quais as coisas que você vai nutrir das suas emoções. Eu até acho que foi essa semana, eu vi uma pessoa respondendo uma pergunta de um seguidor, que ele estava falando assim, que é só para a gente exemplificar aqui. Ele perguntou, olha, a gente não tem... A minha esposa, ela tá doente e a gente não tem tido relação sexual com frequência. E eu queria que você me dissesse o seguinte, é pecado, por exemplo, eu me masturbar? Essa foi a pergunta. E eu fiquei curioso para saber qual era a resposta que ela ia dar, né? Porque ela é uma sexóloga cristã e eu queria saber, né? Qual é a mentalidade dela em relação a isso. E, para minha não surpresa, a resposta não foi muito interessante, porque ela disse assim, que dos males, o menos pior, porque esse tipo de coisa solitária seria ruim, mas é melhor isso do que fazer algo pior procurando outra pessoa. E aí eu fiquei pensando, ela falou assim, mas desde que você faça pensando na sua esposa. E nós não temos o controle
né, dos pensamentos que chegam até nós, mas nós podemos ter controle dos quais a gente deixa ficar, né? E uma vez que nós damos vazão para circunstâncias que possam minar a nossa mente com pensamentos ruins, nós não estamos governando sobre as nossas emoções. Então, guardar o coração é você evitar tudo aquilo que possa trazer na sua mente algo que não vai ser bom, que vai nutrir você emoções ruins, que vão levar a atitudes ruins, né? Um outro exemplo é a rede social. Nas minhas redes sociais, eu não tenho o hábito de ficar correndo feed de Facebook, de Instagram, porque eu uso de forma profissional, eu não uso para consumir conteúdo, né? E o conteúdo que eu consumo são conteúdos ligados à minha área, a coisas que eu quero aprender. Então, eu costumo seguir pessoas que estão ensinando coisas que eu quero aprender, e não seguir pessoas aleatoriamente. E constantemente eu estou deixando de seguir, eu estou ocultando informações. Quando aparece algum patrocinado lá de alguma coisa que não me interessa ou que possa, me conhecendo, aquilo me chama a atenção e acaba perdendo o meu tempo consumindo aquilo e aquilo gerando em mim emoções ruins, até coisas de política, por exemplo. É importante a gente estar bem informado, mas muita coisa só serve para causar na gente raiva, para causar, né, sentimentos que não são produtivos, que vão nos atrapalhar. Então, eu deixo de seguir, eu deixo de consumir, eu não começo o meu dia vendo notícias, principalmente notícias sensacionalistas, de mortes, de enfermidade, né? O que o Covid está fazendo com as pessoas agora. Então, guardar o coração é você não se expor a esse tipo de coisa que vai gerar em você um sentimento ruim. Aí você fica o dia inteiro com medo de sair na rua, medo de ser assaltado, medo de pegar doença, medo de ficar enfermo, né? O medo em si já é algo que não é produtivo, que ele só vai trazer coisas ruins para você. Então, guardar as emoções, pastor, no meu ponto de vista, tá? É isso. É não se expor a coisas que possam gerar emoções ruins em você, que aquilo vai ser prejudicial. Sim. Uma vez que você alimenta isso no seu pensamento, o pensamento é uma semente e ele vai gerar ações que vão trazer resultados bons e ruins. Tem até uma ilustração, você citou sobre escolher o que fica na sua mente, né? Tem uma ilustração que diz que você não pode impedir que os pássaros sobrevoem sua cabeça, mas você pode impedir que eles façam ninho, você enxotando eles. Você não precisa, você pode ter os pássaros voando sobre você, mas eles não podem pousar e fazer ninho. E um outro detalhe para acrescentar é que na memória também estão registrados, na mente inconsciente, muito lixo, muita coisa ruim, muita memória negativa, muita memória de derrota, muita memória de ruína, de briga, de decepções, de desilusões. E Lamentações 3:21 diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, aquilo que me traz esperança. Então, às vezes, a pessoa pode estar até atenta em não permitir que entre nada de fora para dentro, mas ela, às vezes, não tem a consciência de que também pode vir de dentro essa memória e atrapalhar o dia de hoje. Às vezes é uma memória de 20 anos atrás, mas vai afetar o emocional dela hoje, vai afetar o emocional dela para resultados hoje, resultados no casamento, resultados financeiros, resultados empresariais e profissionais. Então, trazer da memória também, e a Bíblia orienta, traga da memória aquilo que te dá esperança, não fica trazendo a pessoa no relacionamento, né, que é o teu ramo, quando começa um atrito, às vezes, no casal, traz aquela briga que teve lá 30 anos no Natal da casa da sogra, que o pau quebrou e você falou. Então, guardar o coração ficar atento a todas essas coisas, como você falou, né? O que entra, notícias, internet, TV, conversas,
Eu lembro de um episódio que aconteceu comigo. Eu e minha esposa, nós estávamos numa roda de amigos. E no bairro onde eu estava tendo muito assalto. E nessa roda começou a se falar de assalto, assalto, assalto. E eu já sabendo disso, eu já tendo esse entendimento, eu falei assim, gente, vamos mudar o assunto. Pelo amor de Deus, a gente só está falando de assalto. Daqui a pouco a gente é assaltado aqui. E alguém falou assim, mas a gente está comentando da realidade da vida. Eu falei assim, não, mas já comentou, chega, vamos mudar o assunto. Aí a pessoa vira para mim e fala assim, se você não estiver satisfeito, sai da mesa e vai para outro lugar. Eu levantei e saí. Falei, ok, valeu, eu entendi o recado. A minha esposa, mas Nelson, falei, não, estou ali, daqui a pouco eu volto. Porque a pessoa fica alimentando isso. Isso nutre sentimentos. E olha, a linguagem do Espírito, a linguagem de Deus é a emoção. Não adianta eu falar assim, eu estou feliz, mas lá dentro eu estou depressivo, eu estou triste, eu estou mandando isso, eu estou transmitindo emocionalmente isso. Então, isso é perfeito. O que você falou, cuidado com o que entra, cuidado com o que você se conecta. E eu só acrescentei, cuidado também com o que você busca lá da memória, da mente inconsciente, para que a gente não permita que entre coisas que não vão acrescentar, só vão atrapalhar. Quer completar com mais alguma coisa? Eu me lembrei aqui de uma citação aqui de um hipnólogo, um amigo meu. Ele estava falando o seguinte, que até você ressignificar, tudo que te lembra o passado deve sair da sua vida. Então ele estava falando, por exemplo, dentro da área de relacionamentos. Tem uma música que me lembra o momento que eu tive com um relacionamento anterior. Então eu não posso ficar ouvindo essa música, né? Eu tenho que eliminar. Por quê? Porque ela é uma coisa externa que vai puxar lá da minha memória algo que está lá dentro e que não é bom, né? Eu ficar lembrando com aquele sentimento depressivo, né, de buscar glórias do passado ou derrotas do passado e ficar trazendo isso para o meu agora, que vai causar sofrimento. E aí começa a haver comparações, né, dentro do casamento. Mas a minha ex era melhor do que a minha atual nisso. Por que que a pessoa traz isso para a memória? Porque ela, primeiro, ela está deixando algo que está lá dentro voltar para a mente dela, para a mente consciente. Ela está trazendo de volta uma coisa que não deveria, porque não faz o mínimo sentido, né? Porque se já acabou e ficou lá atrás, deve permanecer lá. E porque às vezes ela traz coisas do passado de forma exterior. Por exemplo, a pessoa guarda fotos que deveria ter destruído, né? Não é nem uma questão de uma questão mística, mas é uma questão de lembrança, uma questão de gatilhos emocionais, né? Algumas fotos a gente olha, ela traz à memória o sentimento que você teve quando você bateu aquela foto. Algumas músicas que você ouve, ela traz novamente o sentimento que você teve na primeira vez que você ouviu, ou em momentos que você viveu ouvindo aquela música. E tem gente que gosta, né, de colocar uma música que traz lá uma emoção negativa, e a pessoa fica triste, chora, e ela acha que aquilo é produtivo. É bom lembrar, não é bom lembrar. É bom lembrar quando você já ressignificou aquilo, né? Tem um texto de Marcos 7:21 que diz assim, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios. Se encaixa com isso que você está falando, porque essa conexão de pensamento e emoção, isso cria marcas, registros dentro de nós. Que se nós permitirmos essa conexão, como você falou, de foto, eu guardo foto da época de namoro com outras mulheres. Isso aqui é antigo, mas eu estou casado. Não, mas eu guardo, eu gosto. Para quê? Para que esse registro? Esse registro não é só um registro externo, é um registro interno. Ele tem marcas também emocionais. É isso que esse texto está falando. Adultérios, prostituições, tudo isso. Fica marcas
no teu emocional, no teu coração. É isso aí. Entendeu? E tem um outro texto, o Alberto, que eu quero usar aqui, que tem a ver, que está ligado à fé, que é Marcos 11:23, que também vai duvidar, a dúvida, por conta de imagens que nós permitimos que fossem registradas na nossa mente, entrando pela mente consciente, visão, audição, olfato, paladar e tato, mas sendo registradas lá na mente inconsciente, aonde estão conectadas as faculdades mentais, né? Razão, memória, intuição, imaginação, percepção e vontade, que tem a ver com esse texto aqui. Marcos 11:23. Porque em verdade vos digo, qualquer que disser esse monte, erga-te daqui, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, não duvidar aqui. Por quê? Porque é na emoção que conecta. A fé não é só porque eu falo, a fé está conectada ao emocional. Então, quando você tem um emocional abalado, um emocional com medo, um emocional com dúvida, afeta até as conquistas e os teus resultados. Então, ele diz, e não duvidar no teu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito. Essa dúvida também está ligado ao emocional. Não é isso? Sim. Até porque a dúvida ela é causada por experiências negativas anteriores. Às vezes as pessoas acham que uma dúvida quanto a uma decisão é a ausência de informações, e isso não é verdade. Ela tem informações que estão instaladas na mente dela, são as crenças. O problema é que as informações que foram instaladas são informações referentes a experiências negativas, né? E, na verdade, situações de derrotas que ela sofreu e que acabaram marcando ela com crenças negativas em relação a isso. Então, a dúvida, a dúvida ela só vai sair quando você se expor a novas situações que possam gerar bons resultados. Quando você se permitir fazer algo, mesmo com dúvida, né? Ah, eu tenho dúvida em relação a isso aqui, mas eu sei que aquilo vai ser bom para mim, eu vou arriscar, né? Eu vou arriscar, eu vou fazer, eu vou me mexer em direção àquilo para que eu tenha um resultado diferente e acabe com a dúvida, né? Sim. Agora, o Alberto, depois que o emocional, uma pessoa que não tem noção de nada, que está aqui ouvindo a gente, não tem noção nenhuma hoje, por exemplo, eu sou pastor há 17 anos, há 22 estou nessa caminhada, mas eu só conheço esse tipo de estudo, de conteúdo, nos últimos 4 anos, no máximo 5. Uma pessoa que não tem conhecimento de nada, mente consciente, acha que tudo é besteira, pode entrar qualquer coisa, aí vê de forma repetitiva, que a gente sabe que registra lá, e vai afetar o emocional. Qual é assim, uma iniciante, uma pessoa que não conhece esse assunto, o que a gente poderia dizer para ela, o que você diria para ela, você é o meu convidado aqui hoje para esse domínio emocional, para que ela comece a ressignificar isso, ressignificar essa crença, as crenças dela, não ter dúvida, não ter medo. Qual seria o primeiro passo? Prático, o primeiro passo prático. O primeiro passo prático é questionar tudo. Absolutamente tudo. E quando eu falo tudo, eu estou dizendo tudo mesmo, porque algumas esferas que a gente tem como mais preciosa, que para algumas pessoas é a esfera religiosa, né? As pessoas acham que não devem questionar. E as pessoas ficam com medo, né? Como se o Criador tivesse preocupado com questionamentos, com perguntas, né? Aliás, a gente tem o exemplo de Jó, que fez um monte de perguntas e ele obteve as respostas dele, né? E interessante, assim, uma ilustração que eu traria, muito fácil de se entender isso, né? Para as pessoas que são leigas nesse assunto. Tinha uma garotinha que via a mãe dela fazendo frango todos os dias. E todas as vezes ela perguntava para a mãe, mãe,
Eu vejo que a senhora corta as asas do frango para assar. Por que a senhora faz isso? Na cabeça dela tinha um segredo muito especial ali na receita da mãe, né? Ela falou, olha filha, eu não sei, eu sempre vi a sua mãe fazendo assim. Pergunta para ela, né? Aí ela foi para a avó. Vó, minha mãe estava lá fazendo frango e todas as vezes ela corta e tira as asas do frango para colocar na assadeira. Por quê? Ela falou que a senhora sempre fez isso. Qual é o segredo disso? Aí a avó falou, olha, eu sempre vi a minha mãe fazendo. Eu não sei qual é o segredo disso. Eu nunca parei para pensar. Mas eu pergunta lá para sua bisavó. Aí a garotinha foi na bisavó e fez a mesma pergunta. A bisavó começou a rir e respondeu para ela, sabe o que é? É porque a minha assadeira era muito estreita e não cabia o frango inteiro. Então, o que acontece? As pessoas passam a vida inteira praticando coisas, acreditando que aquilo é verdade absoluta, mas elas não fazem a mínima ideia do porquê elas estão fazendo aquilo. E aí eu diria para vocês, ó, eu li um livro, eu estou tentando recordar o autor agora. O livro é de um psicólogo, ele fala o seguinte, o título do livro, Você não é aquilo que você pensa. E ele prova no livro que todos os pensamentos que nós temos não têm a ver com o que nós somos, mas ele tem a ver com aquilo que foi plantado dentro de nós. Então, tudo aquilo que nós temos como certeza, nós precisamos questionar. Porque mesmo tendo certeza daquilo, aquilo não é uma verdade absoluta. Aquilo é uma verdade relativa. É uma verdade dentro do ponto de vista que nós temos, do ângulo de visão que nós temos do mundo. Por isso que as pessoas divergem tanto. Cada um tem uma visão de mundo diferente do outro. E você só vai conseguir balancear isso quando você comparar isso com a única verdade absoluta, né? Que é o Cristo. Ele disse isso sobre ele mesmo. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele disse, eu sou a verdade. Então, não existe outra verdade. Qualquer outro pensamento que você tenha de verdade que você considera absoluta, você tem que comparar com Cristo. E comparar com Cristo é você ter a mente de Cristo, não é isso, pastor? Manifestar a mente de Cristo. A questão de manifestar a mente de Cristo é um outro assunto. É até mais complexo. É até mais complexo. A gente vai, se entrar muito nesse assunto, vai desviar aqui o foco. Mas a gente, em uma outra live, pode falar sobre manifestar a mente de Cristo. Agora, por que seria... Eu te fiz essa pergunta porque uma pessoa que não tem essa consciência, não expandiu a consciência ainda nesse caminho, ela não sabe que ela mesma está sendo o motivo dos problemas que ela tem, dos problemas, dos resultados, de tudo que ela tem. Uma hora ela acerta, outra hora ela erra, não sabe por que acerta e não sabe por que errou, porque ela não tem noção. Lá em Tiago 1, versículo 8, diz assim, o homem de coração dobre ou duplo é inconstante em todos os seus caminhos. Uma hora ele está firme, não tem dúvida, outra hora ele duvida, uma hora ele tem medo, outra hora ele está corajoso, uma hora... Então, ele vai ser afetado em todos os seus caminhos. Não tem como a gente entender que o emocional, ele sem você ter noção que ele dita os seus caminhos, você entendeu o que acontece com uma pessoa assim. Eu lido com um monte de gente assim hoje. Eu explico, olha, você que está gerando isso. Como assim? Ah, mas eu que quis isso? Foi você que quis isso. Você está com medo demais, com dúvida demais, não tem firmeza em nada, não sabe que você é um imã de coisa, mas eu queria atrair coisas boas, mas na sua cabeça só passa coisa ruim. Você só se conecta a coisa ruim, você só vibra coisa ruim. E aí fica difícil. Uma hora você até está firme, com fé, crendo, sem duvidar, corajoso, vamos avançar. Outra hora fala assim, será que vai dar certo? Já era. É o que Jesus falou, se duvidar em seu coração, no emocional, sentindo que não vai dar certo, que não é para você, tendo dúvida, isso vai acontecer com certeza, e a pessoa vai viver acertando, errando, não entende. Assim, eu já orei, eu cito sempre esses exemplos, por
dois tipos de pessoas que estavam com câncer. Mas eu não orei diretamente para a pessoa só. Eu trabalhei em cima dos familiares para gerar uma crença, uma mentalidade. Um foi curado, o cara aceitou, a namorada aceitou e meteu a cara no conteúdo que eu enviei para ele e tá aí até hoje, todos os dois com câncer terminais. O outro eu fui ministrar em cima da família também, da filha. E eu perguntava para ele, você acredita na cura? Você acredita que o teu familiar está são, saudável? E a pessoa só respondia assim, não sei se for da vontade de Deus. Aí eu falei, não foi isso que eu perguntei, não foi isso que eu falei. Quero saber se você acredita. A pessoa repetiu várias vezes, não sei se for da vontade de Deus, porque tudo acontece com a vontade de Deus. E Deus está esperando. E eu falava assim, mas é da vontade de Deus que ele viva. É uma pessoa jovem, tem muita vida pela frente. Não sei se for da vontade de Deus. A pessoa não conseguia declarar com fé que queria o familiar vivo. Não, eu acredito. Vamos lá. Gerava sempre dúvida. Não sei, não sei, não sei. Um está vivo, o que recebeu, o outro morreu. Ah, pastor, ele poderia morrer do mesmo jeito. Sim, mas olha, aqui dentro, a gente sente quando a pessoa está crendo e acreditando. E o próprio Deus coloca coisas na tua mente, no teu coração, e envia pessoas também para te gerar essa crença, para trabalhar no teu emocional. Porque o emocional é que dita tudo. Concorda com isso? É isso aí. A pessoa, ela sentencia a si mesma sem perceber, né? Como a gente está falando, né? Das pessoas que não entendem por que elas têm resultados medíocres e o próprio... E às vezes, essa crença de que não é possível, né? Por exemplo, eu sei porque é possível sim, se for da vontade de Deus. Quando a pessoa diz isso ela está declarando uma crença religiosa, que não é uma crença dela, mas é uma crença que ela se apropriou por ela aprendeu, um grupo que pensa dessa forma, né? E aprendeu. O Salmo primeiro fala isso, né? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então, se você é rodeado por pessoas que só falam coisas negativas, que só manifestam conversas e pensamentos de incredulidade, naturalmente você vai ser uma pessoa incrédula. O que o desenvolvimento pessoal fala hoje, que você é a média das 5 pessoas, o Salmo primeiro já dizia, né? Se você se assenta na roda dos escarnecedores, você é uma pessoa escarnecedora também, porque você vai continuar reproduzindo aquilo que você está se alimentando, né? Se você se detém no caminho dos pecadores, eu estava meditando sobre essa palavra aí, se deter. O que é se deter no caminho dos pecadores? É quando você tem um propósito, você quer caminhar em direção a ele, seja o propósito que for, a restauração da minha família, eu quero crescer profissionalmente, eu quero ser um empreendedor de sucesso, eu quero a cura para minha enfermidade, não importa qual é esse caminho que você está trilhando. Quando você se detém no caminho dos pecadores, é você caminhar com pessoas que não estão buscando a mesma coisa que você, e você se detém porque elas seguram você lá, elas te travam, elas vão manifestar pensamentos que vão fomentar em você uma crença errada sobre aquilo e você vai ficar detido ali, você não vai avançar, porque você vai travar. Isso não é possível. Mas olha só, todo mundo tem casamento ruim, então o meu casamento ele está dentro da média, né? Então as pessoas começam a olhar o ruim como normal. Se todo mundo tem um casamento desgraçado, então o meu até que tá bom, né? Tá vendo? Tá todo mundo morrendo de Covid, então eu também posso morrer. Tá todo mundo que ora não recebe a cura. Amém, a pessoa morreu e está lá com Deus, né? E ela poderia continuar aqui. Isso naquele conteúdo, no conteúdo que eu coloquei no teu curso, se conectar, como se conectar ao Criador, né? Aquele conteúdo, tem uma parte que eu falo sobre isso. E eu vou encerrar, que eu falei, eu não quero fazer uma live tão longa,
Mas para que a gente já vá para o final, eu quero usar o texto que eu uso naquele treinamento que eu coloquei como bônus no teu curso. Hebreus capítulo 8, versículo 10 e 11. Porque as pessoas precisam entender uma coisa. Deus, pastor, Deus quer matar o fulano, Deus quer que o fulano morra. Deus sempre vai querer a saúde, cara. Deus vai querer sempre a vida. Deus é amor. Deus vai querer sempre você vivo. Mas a pessoa fica assim, mas se for da vontade de Deus, eu falei, Deus vai falar com você no teu coração. Mas às vezes os paradigmas bloqueiam tanto entradas de fé, entradas de coisas diferentes do que você pensa, e melhores do que você pensa, que a pessoa não aceita. Ela não aceita aquilo. Você fala com ela, ela dá uma negativa. Mas hoje, depois da cruz, depois do sacrifício de Jesus, é isso aqui que acontece. Embora você possa ouvir de homens, que acabam ouvindo mesmo, Deus fala no coração e na mente. Então, Hebreus capítulo 8, 10 e 11 fala, porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Que depois daqueles dias, depois da cruz, depois do sacrifício do Cordeiro, porei as minhas leis em seu entendimento, e em seus corações as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Então, hoje, é tão difícil, Alberto, eu ensinar isso aqui que eu ensino na minha mentoria, nos meus cursos, que você tem conexão, cara. A pessoa está tão religiosa, tão religiolizada, não foi evangelizada, ela foi religiolizada. Colocaram ela dentro de um modelo, introduziram ela ali, religiolizaram ela, e ela está pensando que ela foi evangelizada, que ela foi introduzida no reino, mas não foi. E quando você chega com uma libertação dessa aqui, não, Deus quer a vida. O teu familiar vai viver. Você crê nisso? A partir de hoje, você vai ouvir esse áudio, você vai trabalhar essa mente, você vai repetir isso aqui, você vai acreditar. Porque Deus quer. E Ele vai falar na tua mente, no teu coração, vai te encher de vida. A pessoa fala assim, não, mas eu não penso dessa forma, eu sou da denominação tal, meu pastor ensina diferente. E eles preferem ficar no modelo religiosizado e não entrar no espírito, não entrar nessa dimensão aqui. Por quê? Porque isso liberta a pessoa. E vai levar ela para um outro patamar de realizações e resultados. Então, dentro da tua experiência, Alberto, espiritual, de educação religiosa, desde pequeno, você tem hoje a convicção de que isso aqui é algo necessário para ensinar para as pessoas, de que elas devem entender que aqui dentro entra, trabalha aqui, mas vai afetar aqui o emocional, e que ela precisa entrar nessa dimensão, até mesmo fora um pouquinho da caixinha religiosa dela. Você tem esse entendimento? Sim, sim. Para a gente E encerrar. até as pessoas precisam aprender a pensar por si mesmas, né? Aprender a pensar por si mesmas e não pensar com pensamento formatado, seja de que esfera seja, né? Educacional, esfera política, esfera religiosa, né? Viver uma dualidade, ou isso ou aquilo, né? Em todas as áreas. As pessoas precisam se libertar através do conhecimento, mas não do conhecimento de obter informações, mas conhecimento de Cristo, né? Mas Conhecereis aí a verdade vos libertará. As pessoas ficam pensando assim, conhecer é eu ler a Bíblia e me encher de informações. Não, conhecer, eu fui pesquisar essa palavra conhecer do grego, lá do Novo Testamento, ela tem o mesmo sentido da palavra conhecer que foi usada lá com Adão e Eva, né? E conheceu Adão, a sua mulher Eva, e concebeu a Caim e Abel. É intimidade. Você conhecer a verdade nós já falamos aqui no início, é Cristo, né? Você conhecer a verdade é você ter relacionamento com Ele, você se conectar. É o que o pastor Nelson ensina lá
no bônus dentro do meu curso lá de relacionamento. Você se conectar com o Criador. Você conhecer é você caminhar com Ele, você falar com Ele e ouvi-lo falar com você. Isso é o conhecer, e não obter informações sobre, né? Agora tem um agravante. Quem é que vai ensinar isso? Nas igrejas não ensinam isso. Você não vai numa igreja evangélica hoje e vai aprender isso. Não vai. Se você começar a falar de energia, mente, consciente, inconsciente, coração, neurônios, neurônios do coração, ninguém vai te ouvir. Pastores e líderes não gostam desses assuntos. Ele diz que isso é ciência, ciência lá, a gente aqui. Então eu sei porque eu estou nisso há muito tempo e eu só ouço isso. Só que isso enriquece. Então, a verdade, quem é que vai ensinar? Pouca gente vai falar isso para as pessoas. Se começar a seguir a gente, seguir você, vai ouvir. Mas fora disso, não vai. Vai ouvir aquelas mensagens de domingo, de quarta-feira, de quinta, que a gente já sabe, aquele leitinho que Paulo fala lá em Hebreus 5,13, que o menino não é experimentado na palavra de justiça, porque é criança, se alimenta de leite, não está pronto para o mantimento sólido. Isso fere o ouvido dele. Ele fala, não, mas eu não entendo dessa forma, eu não penso dessa forma. A questão toda é a gente conseguir pessoas para ensinar isso. Então, eu quero encerrar falando isso e quero que você divulgue para as pessoas a tua mentoria, porque eu sei que você tem esse conteúdo para casais, para relacionamento e para o emocional. E aí se despeça aí para a gente já partir para o final. Eu quero agradecer aqui, né, a oportunidade aqui de falarmos sobre esse assunto que eu gosto tanto, né, que é a minha vida. Pessoal que me segue aí, segue o Pastor Nelson, consome o conteúdo dele, conteúdo que pode transformar a sua vida, tem potencial. Eu sempre falo pode, porque ele só vai transformar se você colocar em prática, né? Não adianta Sim. você acumular informação e não fazer nada com isso. Então, tem potencial de mudar a sua vida, mas você precisa colocar em prática. Então, segue o Pastor Nelson aí. Pessoal que ainda não me conhece, eu tenho colocado conteúdo gratuito no feed, nos stories todos os dias, canal do YouTube. Então, segue aí. Você que passa por dificuldades no relacionamento, né, no casamento e está sem esperança, não sabe como mudar isso, eu posso dizer para você, qualquer problema no seu casamento tem solução. Talvez você não tenha as ferramentas certas, e eu posso te dar essas ferramentas, tá? Ferramentas que eu tenho aplicado no meu casamento e tenho obtido resultado. Não é diferente do seu, não. Mas eu achei as ferramentas e eu tenho vivido um casamento próspero, graças a Deus, e posso te ajudar nesse sentido também. Então, estamos aí à sua disposição. Ok. Eu tenho um bônus no curso, na mentoria do Alberto. Se você adquirir um dia o trabalho dele, você vai levar de bônus 1h30 de ministração minha, como se conectar ao Criador depois da cruz. E eu também aconselho você seguir aí o Instagram dele. Eu sou Alberto Camargo, é isso? Sou Alberto Camargo. Repete aí. Sou Alberto Camargo. Sou Alberto Camargo. Sou Alberto Camargo. Então, segue ele aí também, o conteúdo dele é muito rico. Eu te agradeço, Alberto, pela oportunidade de bater esse papo. Eu acho que é muito rápido, né? Poderia a gente fazer outras vezes. Eu vou te convidar de novo depois para a gente continuar esse papo aí, porque é muito rico e tem muito assunto. Teria muita coisa aqui para falar. São 7 páginas aqui que eu tenho aqui só de coisas do emocional, do coração, das coisas que eu estudo. Mas não dá tempo. Então, te agradeço aí pelo teu tempo, da tua disponibilidade aí de estar compartilhando comigo aí. Segue o Alberto aí. E se você tiver interesse em fazer a mentoria dele, o casal aí que está aqui ouvindo, você está com algum problema no casamento, alguma coisa que você precisa resolver, eu aconselho aí a mentoria dele. Se que não quiser, não tiver o contato dele, só me chamar no privado aí que eu passo para você. E também a nossa mentoria. Minha mentoria é a mentoria dos reis,
que é o primeiro módulo, a mentoria avançada, o segundo, e depois tem os outros módulos, mas você já entra logo na mentoria dos reis, já vai entender um monte de coisa que você não aprende na religião. Então, obrigado aí, Alberto. Tem mais alguma coisa para falar? Vou encerrar. Então é isso aí, gente. Obrigado a vocês que ficaram até aqui com a gente. Espero que vocês colham frutos aí de tudo que vocês ouviram. Tá bom? Então, gente, um excelente dia para você, excelente terça-feira. Quem ainda não almoçou, um excelente almoço. Eu ainda vou almoçar, tá bom? Fica com Deus e fui. Obrigado aí, Alberto. Tamo junto. Tchau.